Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Qual será o tema de hoje aqui em Sustentáculos? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Nós hoje voltamos a um tema bem recorrente nesta coluna, que é o dos desreguladores endócrinos. Já falamos, por exemplo, sobre o caso do bisfenol A, que teve restrições no Brasil no final de 2011. Por exemplo, ele foi proibido nas mamadeiras, mas continua em grande uso em copos, em garrafas plásticas, etc. Ao contrário do que acontece em muitos países, como vários estados americanos, o Canadá, Dinamarca, Costa Rica e praticamente em toda a Europa, né? Ou pelo menos na União Europeia. Muito bem, além desse problema, agora se sabe que há um outro ainda mais preocupante, porque a reação da indústria a essas proibições nesses países citados foi a de fugir para um outro produto que ficou conhecido como bisfenol S e, portanto, passou a ser o substitutivo mais comum. Acontece que agora surgem evidências de que o bisfenol S é tão ruim ou até pior que o bisfenol A. Existe uma grande preocupação com o assunto, porque até aqui, na verdade, não havia evidências. Como se sabe, essas evidências só surgem quando as pesquisas avançam o suficiente para que os resultados sejam publicados num bom periódico científico, não é? E qual foi a revista científica que publicou o estudo sobre o bisfenol S? Então, dessa vez foi uma revista que em português seria Perspectivas de Saúde Ambiental, a Environmental Health Perspectives, que publicou agora, em meados de julho, um estudo que foi feito por uma equipe mundial e que chegou a essa conclusão terrível de que não adiantou nada, no fundo, proibir o bisfenol A, porque o bisfenol S tem praticamente os mesmos problemas e, na verdade, talvez possa ser até mais grave. Enfim, como é uma questão que no Brasil não se proibiu nem o bisfenol A, né? Mas é mais para chamar a atenção para a importância, no fundo, para toda essa temática do desenvolvimento sustentável, e eu diria muito mais, né, para o processo civilizador, a importância que tem as revistas, os periódicos científicos que publicam esses estudos. E é nesse sentido que um pouco a leitura desse fato me faz começar a pensar na ideia de que algumas destas futuras colunas sejam justamente dedicadas a chamar a atenção dos ouvintes para esses grandes, pelo menos aqueles periódicos científicos que são os mais considerados os mais importantes, que têm mais prestígio, etc., porque evidentemente o número é tão grande que seria impossível, por exemplo, fazer durante um ano as colunas sobre os periódicos científicos. Então nós vamos escolher alguns e em breve voltaremos com esse foco. Um forte abraço a todos, até a semana que vem. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. A professora Raquel Ronick está em Los Angeles, justamente a cidade onde será a sede dos Jogos Olímpicos em 2028. Professora, como é que está essa movimentação pela cidade, a preparação para os Jogos? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, Los Angeles tentou vir a sede dos Jogos em 2024, perdeu, mas ganhou
a indicação de 2028 e já começa a anunciar os projetos que a cidade tem para esse momento. Então, expansão do metrô, alguns projetos de transformação urbanística no entorno de alguns equipamentos também, enfim, algumas propostas que vão implicar certamente, como já foi o caso e tem sido a nota nas cidades que recebem esse tipo de mega evento, de processos de reestruturação urbana ligada aos jogos, Sandra. Professora, mas por que há uma oposição e de onde vem isso? Quem está se opondo? De fato, Sandra, desde o processo anterior da apresentação da candidatura, mas depois de confirmada a cidade, esse movimento continua, o movimento de No Olympics LA, Los Angeles sem Olimpíada. E esse movimento, ele tem muito a ver com um processo de avaliação do que aconteceu na cidade, nas duas ocasiões em que a cidade foi sede dos Jogos Olímpicos. A cidade já foi sede em 1932 e em 1984, mas, sobretudo, 1984 marcou, na história das Olimpíadas, o momento em que as Olimpíadas foram tomadas pela ideia de jogos absolutamente empresariais, financiados pelo setor privado e que também inauguraram nessa cidade de Los Angeles, e essa é a questão central, toda uma estratégia de ocupação quase militar do espaço público, tratando mesmo a cidade como um território ocupado, e uma transformação da polícia de Los Angeles, a LAPD, né, numa estrutura muito agressiva de controle que caiu sobre, especialmente, os moradores de rua, especialmente sobre uma juventude não branca, sobretudo negra, através de encarceramentos em massa, e essa polícia muito agressiva acabou levando, inclusive, essa é uma das análises que se faz aqui, as grandes revoltas de rua que aconteceram aqui em 1992. Então, há uma preocupação de que já está se armando toda uma estratégia de controle público que vai além, mais ainda, adiante em termos de aparato securitário, tentando eliminar a presença nas ruas, né, de qualquer coisa que pudesse representar algum tipo de risco em relação a isso. Mas também há uma crítica muito forte, muito significativa por parte dos movimentos em torno da questão da moradia, porque aqui em Los Angeles já está acontecendo uma crise enorme em relação à moradia, por outras razões que aqui não temos tempo de desenvolver, e há uma revolta em relação à proposta feita em relação às Olimpíadas, que, por exemplo, um dos projetos, que é o Figueroa, é um projeto que vai destruir moradia que tem aluguel controlado, né, e não necessariamente vai apresentar opções de moradia nova, e que tudo que está previsto nesse momento para os jogos ou no âmbito dos jogos é a construção de hotel e não de moradia, que é o que está absolutamente sendo necessário. Imagina que nesse momento em LA County, né, que é a região de Los Angeles, a gente tem mais de 60 mil moradores de rua, numa verdadeira crise mesmo, né, que está acontecendo na cidade. Então, há uma denúncia em relação ao quanto esses jogos vão mobilizar intervenções que vão tornar ainda mais difícil o acesso à moradia para quem não tem, baseado também na história e no impacto dos outros Jogos Olímpicos que já aconteceram pelo mundo. Sandra. Eu sou Sandra Capomatto. Nós ouvimos a professora Raquel Ronick, direto de Los Angeles, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer, nessa quarta o presidente Jair Bolsonaro, num evento,
declarou que a Receita Federal tem problemas e que esses problemas se resolvem trocando pessoas. Como é que o senhor analisa isso? Olha, essa pergunta é importante. Ela toca num assunto que não é muito visível, eu acho, para o grande público, mas que é o seguinte: o presidente Bolsonaro, na minha opinião, se sentindo fortalecido pela aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência na Câmara, ele está radicalizando uma ofensiva contra diversas instituições de controle, como é o caso da Receita Federal, como é o caso da Polícia Federal, como é o caso do COAF, como é o caso da Procuradoria-Geral da República. E essa ofensiva contra instituições de controle é muito grave. Ela é muito grave porque, na verdade, ela afeta um mecanismo fundamental da democracia, que é o seguinte: a democracia ela é pensada como um sistema de pesos e contrapesos, né? Checks and balances, como dizem os norte-americanos que inventaram essa forma. Ou seja, uma parte das instituições tem que controlar as outras. Se você retira o poder fiscalizatório, o poder de controle das instituições, você passa a ter um poder executivo que não tem limite. Isso é o caminho reto para o autoritarismo. Então, na verdade, a gente está assistindo aqui uma ofensiva que é grave, mas que eu acho que não fica muito clara para o grande conjunto do eleitorado e vai se fazendo pouco a pouco, né? Então, na verdade, agora é ver se as instituições vão reagir e terão capacidade de bloquear essa ofensiva. E dá para ter uma ideia de como devem ser os desdobramentos dessa situação, professor? Na verdade, nós estamos assistindo um cabo de guerra, né? Porque, de um lado, a gente assiste aí as reações, né? Nesses diversos órgãos, há reações importantes, porque os que são, né, os atores se sentem que estão perdendo a capacidade de controle, mas o presidente insiste que ele manda e vai mandar. Talvez um momento crucial dessa queda de braço seja a apreciação pelo Senado da indicação do filho do presidente para embaixador em Washington. Nós já falamos disso aqui na Rádio USP nos últimos 15 dias. A questão é que o Itamaraty desenvolveu já há um tempo grande uma política de nomear apenas profissionais, né, profissionais, diplomatas, como embaixadores. Isso é algo que não tinha sido rompido, em particular numa embaixada crucial como é a embaixada nos Estados Unidos. Você querer indicar um filho que não tem uma habilitação na área, simplesmente porque ele é filho, parece até uma forma de provocação, que vai na mesma direção, de, digamos, desmanchar as instituições. Agora nós vamos ver se o Senado, que tem a obrigação de apreciar e pode rejeitar a indicação, se ele vai exercer o seu papel de contrapeso, né, o papel institucional de contrapeso que é dado a ele. Aliás, de uma certa forma, nunca foi tão oportuno o nome desta coluna, que é Poder e Contrapoder. Obrigado, professor. Até a semana que vem. Muito obrigado e até a semana que vem. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder, por André Singer. Saúde Feminina, por Alexandre Faisal. A JUSP trazendo para você mais uma vez as informações importantes do Dr. Alexandre Faisal, médico ginecologista, pesquisador científico do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Faisal, outro dia nós conversamos sobre o DIU, né? Esclarecemos esse assunto tão interessante. E hoje a minha pergunta também é sobre um contraceptivo. Uma opção de contracepção feminina é a ligadura tubária. A mulher que opta por este método tem maior risco de entrar precocemente na menopausa? Já vou responder que não, segundo uma publicação de uma revista muito importante, Obstetrics and Gynecology, uma das revistas mais importantes da área, dessa área científica no mundo.
Mas vamos lá. A esterilização cirúrgica, Miriam, popularmente conhecida como laqueadura ou ligadura tubarem, ainda é um método de contracepção mais comum para as mulheres nos Estados Unidos. Segundo dados americanos, mais de 700 mil mulheres realizaram procedimentos oclusivos da trompa por ano. E aqui é um método contraceptivo também bastante comum, né? Embora desperte nas mulheres muitas dúvidas sobre o impacto de longo prazo, né? São dúvidas, às vezes, pouco fundamentadas, já que, de novo, é um procedimento bastante eficaz e seguro, e alguns estudos, inclusive, sugerem um menor risco de câncer de ovário em mulheres laqueadas. Mas a questão científica proposta por esses pesquisadores, ela é bastante pertinente. Será que a laqueadura, a ligadura tubarem, aumenta o risco da menopausa precoce? E o arrazoado para essa hipótese é que há, de fato, ao fazer a laqueadura, pode haver um dano vascular nessa região de trompa e ovário, e isso poderia levar a um fluxo inadequado do sangue até o ovário, interferindo com a reserva ovariana e, consequentemente, uma menopausa antecipada ou precoce. Isso não seria nada bom, já que menopausa precoce, uma menopausa antes da média, está associada com complicações do tipo osteoporose, declínio cognitivo, doença cardiovascular, então não seria adequado. Bom, para responder essa pergunta, pesquisadores americanos da clínica Mayo, em Minnesota, realizaram um estudo transversal, avaliando, então, essa associação, laqueadura e idade da menopausa. E eles usaram dados de 3 diferentes populações que foram seguidas em momentos diferentes. Então, numa primeira corte tinha 555 mulheres, na corte intermediária 1.800, na terceira 1.500. Então, eram mulheres que participavam de outros estudos científicos e elas foram acompanhadas ao longo do tempo, e eles aproveitaram para usar dados transversais dessas mulheres em momentos diferentes. E eles observaram inicialmente que a porcentagem de laqueadura nesses 3 grupos de mulher foi ao redor de 25,5%. Então, praticamente 1 em cada 4 mulheres seguida nesses estudos já era laqueada. Mas o dado mais significativo, mais importante, que responde à nossa questão, é que não houve uma diferença significativa na idade da menopausa natural em mulheres que foram submetidas à laqueadura em comparação com aquelas mulheres que não usaram esse tipo de opção contraceptiva. Isso também não variou conforme a técnica empregada para fazer a laqueadura, ou seja, não houve essa associação. E, doutor Faisal, os resultados, a gente poderia tranquilizar as mulheres já submetidas ou que irão submeter a uma laqueadura? Isso tranquiliza essas pessoas? Com certeza. O resultado confirma estudos prévios que não mostraram mudança significativa de padrão hormonal, produção ovariana, nessas mulheres antes e após laqueadura, e algumas mulheres foram seguidas por mais de 60 meses. Então, estudos prévios já mostravam isso, né? Mas eu acho que a mensagem que fica, que se essa é uma boa notícia, isso não deve servir de estímulo e encorajamento para laqueadura, né? Então, só para contextualizar, no Brasil a cirurgia é regulamentada por uma lei sobre o planejamento federal, a Lei 9.263, que é de 1996, que autoriza a laqueadura, mas, para ter uma noção, em 40% das brasileiras tinham sido submetidas à laqueadura, mas felizmente esse número vem caindo progressivamente ao longo dos anos, em função de uma série de avanços na área reprodutiva, né, e de conscientização da mulher. De novo, é um procedimento que tem um risco cirúrgico pequeno, mas que não é zero. É óbvio que se trata de uma cirurgia. Isso sem contar, né, Miriam, a questão do arrependimento, que também não é rara, e quanto mais jovem a mulher realiza esse procedimento, maior é a chance que ela tem de se arrepender no futuro. Então, a recomendação é de muita cautela, e eu acho que até a mensagem que fica é que sim, tem vantagens, é um método contraceptivo interessante para algumas mulheres, deve fazer parte dessa lista da contraceptiva das mulheres, mas ter um aspecto bom, que é não implicar em menopausa precoce ou prematura, não significa que ela é tudo de bom.
Tá certo. Muito obrigada, doutor Alexandre Faisal. Eu, Miriam Ramos, tiro umas férias merecidas, né? E a gente continua com as suas informações aqui na Rádio USP. Doutor Alexandre Faisal, médico ginecologista, pesquisador científico do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Saúde Feminina, por Alexandre Faisal.